está a sustentar todas as coisas, e ele desceu até a terra para ter com os seus filhos. E quando ele chega, ele começa a ver os seus filhos infelizes. Eles não estão felizes. Eles estão com muita situação, com muita limitação, com muitas circunstâncias que estão a deixar os seus filhos infelizes. E Jesus cura. Ele cura os paralíticos. Ele faz os cegos voltarem a ver. Ele faz aqueles que estão sem condições voltarem a ter condições. Ele faz um monte de milagres. Mas mesmo assim ele olha e ele fica triste. E ele fica triste de ver o estado da humanidade, mesmo após ter curado essa humanidade, essa mesma humanidade. Porquê? Porque o problema não é a minha paralisia física, o meu problema é a minha paralisia emocional. Então ele sabe dessas coisas, ele sabe que nós fomos feitos para estar nele, que nós fomos feitos por ele para estar nele, nós precisamos depender dele, senão não encontraremos a felicidade. E algumas pessoas acham que a felicidade deles está no contrário daquilo que lhes está a tornar infelizes. Deixa eu explicar. Algumas pessoas já acham que a sua felicidade está no contrário daquilo que lhe está a tornar infeliz. Ou seja, se eu estou paralisado, eu estou infeliz porque eu estou paralisado. Se eu deixar de estar paralisado, ou seja, se eu estiver o contrário da minha paralisia, então se a paralisia está-me a provocar tristeza, a não paralisia vai-me trazer alegria. Mas o facto é que muita gente que estava paralisado volta a andar, mas continua infeliz. Porquê? Porque a felicidade, a alegria, ele vem de uma fonte, uma única fonte. E essa fonte é Jesus Cristo. Por isso ele vem e ele está triste. Porque algumas pessoas queriam um carro e ele deu um carro, mas ele vê que a pessoa continua triste. Algumas pessoas estavam tristes porque não tinham trabalho e ficaram, se calhar, quando eu tiver trabalho serei feliz. Mas depois tiveram um trabalho e não encontraram a felicidade. Algumas pessoas sentiram-se, se calhar eu estou triste porque eu não tenho um marido ou não tenho uma esposa. Mas Deus lhe curou nessa situação, deu-lhe um marido, deu-lhe uma esposa, ficou pior, mais triste ainda que está. Não é o nosso caso aqui. Mas a alegria também não é encontrada nesse lugar porque não tem nenhuma circunstância externa a nós que nos vai tornar alegres, a não ser Jesus, o Cristo, o Messias, o Deus vivo, que nos fez dele, por ele e para ele. Nós precisamos estar nele. Então ele cura, ele fica triste por causa do estado do povo estar ainda infeliz, apesar de ele ter curado, apesar de ele ter alimentado, apesar de ele ter dado o pão, apesar de ele ter dado o que beber. Ele fez um monte de coisas, mas ele fica, vocês ainda não vão ser felizes se não me estiverem. Então chegamos aqui neste lugar onde, vendo Jesus as multidões, ele subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. Os discípulos viram-lhe subir. E a diferença de discípulos e multidão é que a multidão vê Jesus subir, mas depois de receber a sua bênção, já não tem mais interesse em seguir a Jesus. Mas os discípulos, não importa se receberam a bênção, onde tu estás, eu estou. Jesus subiu ao monte para estar sozinho, mas os discípulos foram atrás de Jesus. Jesus vê-o chegar, no versículo 2 diz, e ele passou a ensiná-los. Ele vê uma oportunidade para trazer um ensinamento. Eu acredito que Jesus ensinou logo os seus discípulos. Estou a falar muito rápido. Eu acredito que Jesus, mal os discípulos chegaram, ele começou logo a ensiná-los por expressão da sua dor. É como se Jesus estivesse a desabafar, ensinando. O povo está mal. E é expressado aqui o ensinamento dele. E ele está a dizer, mas há uma maneira de ser felizes. E ele começa a ensinar e ele começa a falar sobre a alegria. É muito estranho. Que ele começa a falar sobre a alegria. E antes de continuarmos no versículo 3, projeta para mim, por favor, uma salva de palmas a Nils, a quem está a servir, ao Márcio, à Mara, que estão a ajudar-nos na pregação. Obrigado por servirem. E a palavra que Jesus está a falar é uma palavra chamada bem-aventurança. E a palavra, no domingo passado mostrei que é a palavra no grego makarios, que significa bem-aventurados, ou então significa felizes, é a mesma coisa. Makarios, ele está a dizer Makarios. Depois ele fala Makarios, os pobres de espírito, Makarios. E quando ele diz Makarios, os pobres de espírito, que eu não sei dizer em grego, os pobres de espírito, mas se fosse os pobres de espírito, Shimponim, então ele está a dizer Makarios, Shimponim. Estás a ver? Então Jesus disse Makarios e ele está a dizer felizes. Porquê que estás a falar de felicidade de repente, Jesus? Jesus curou o povo, Jesus sobe ao monte
Ele repara que os discípulos estão a chegar, ele senta-se e ele fala sobre a felicidade. Quem quer a felicidade? Quem busca pela felicidade? E ele diz como nós sermos felizes. Então entramos no que ele diz, bem-aventurados, os felizes, os humildes de espírito. Noutras versões diz os pobres de espírito. Porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Vocês serão felizes. Bem-aventurados, felizes os mansos, porque vocês herdarão, tomarão posse da terra. Bem-aventurados, felizes, os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Imagina que nós estamos assentados a ouvir Jesus falar connosco. Jesus a olhar nos nossos olhos e do nada ele começa a dizer: vocês serão felizes se vocês forem misericordiosos, porque vocês vão alcançar misericórdia. E ele diz: bem-aventurados os limpos do coração. Porquê? Porque verão a Deus. Felizes, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, alegrem-se, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram também os profetas que vieram antes de vocês. Jesus, o pão do céu, está a falar sobre como ser felizes, como sermos felizes. E a primeira coisa que ele falou, que estamos aqui a falar nestes domingos, é que nós seremos felizes se formos pobres de espírito. Quem não vou recapitular muito, volta no domingo passado, não sei se já está no YouTube. Graças a Deus temos essa tecnologia, então podemos ir lá e ver. Mas eu queria deixar algo, porque lembra-se de tudo. Jesus podia dizer qualquer coisa, amém? Felizes os generosos. Ele poderia dizer qualquer coisa. Mas eu sei que Jesus ele não fala à toa. Ele é Deus. Ele é muito intencional no que ele faz. Tudo no mundo está em equilíbrio, tudo está a funcionar. As coisas mais estranhas de funcionar funcionam. A gente não sabe como é que o sol está parado, mas o fato de ele estar parado está a cumprir o que é suposto cumprir. Então Jesus não fala à toa, Jesus não diz coisas sem intenção. Ele tem intencionalidade naquilo que ele faz. E quando ele diz que nós temos que ser pobres de espírito, ele diz isso porquê? Porque é a porta de entrada para o reino dos céus, para o seu governo, para a sua cultura. E é muito interessante que ele diz assim, lá em Lucas 7:22, vou só dizer isto e avançar. Lucas 7:22, o João Batista está preso. E João Batista, que tinha a certeza de quem Jesus é, está num momento de dúvida. E ele manda os seus amigos para perguntarem a Jesus se ele é mesmo aquela pessoa. Se ele é mesmo o cara, se ele é o Messias, se ele é o Deus que estavam à espera que viria à terra, que foi profetizado pelos profetas. És tu o tal? E Jesus responde algo, diz assim, então ele respondeu aos mensageiros, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos, onde eu gostou, vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E o Evangelho, diz o Evangelho, está a ser... O que é que está a acontecer com o Evangelho? Está a ser pregado. Mas o interessante é que ele diz, o Evangelho está a ser pregado às pessoas. Porquê que Jesus não disse o Evangelho está a ser pregado às pessoas? Vocês entendem que ele é intencional em tudo o que ele diz? Porque ele poderia dizer, diz a João que os cegos estão a ver, os surdos estão a ouvir, os mancos estão a andar, e o Evangelho está a ser pregado às pessoas. Não, o Evangelho está a ser pregado aos pobres. Quais pobres? Vocês acham que eram só pobres que estavam lá? Por isso que ele disse o Evangelho está a ser pregado aos pobres? Porque nós sabemos que tinham lá fariseus, tinham lá pessoas com dinheiro, tinham pessoas, era muita gente que o seguia, tinham mulheres que lhe sustentavam, o seu ministério era sustentado por mulheres que eram ricas.
Então não era só pobres, ele não estava a falar pobres de estatuto financeiro. Ele está a dizer os pobres de espírito. O evangelho não é. Pobre de espírito é, eu sei que eu conheço a minha natureza. Eu sei que eu preciso da ajuda de Jesus. Eu sei que a minha fonte está em Jesus e eu afastei-me. Eu sei que eu arrebento comigo todo, eu arrebento com quem está da minha volta. Eu sei que eu preciso de Jesus. O evangelho veio para esses. Por isso que ele disse também, algures, eu não vim para os curados, eu vim para os doentes. Eu preciso que... Mas ele não vai atrás dos doentes, ele vai ouvir o doente clamar por ele. Ou se ele for, que eu também ensinei aqui, que ele também é o Deus que vai até as pessoas. Mas ele não chega e cura, ele chega e pergunta. Quer ser curado? Então ele tem que encontrar primeiro um pobre de espírito, alguém que reconhece o seu estado limitado, o seu estado doente, o seu estado de necessitado, o seu estado de eu não tenho tudo o que eu preciso para encontrar a felicidade. Por isso, bem-aventurados, felizes, os pobres de espírito. A esses o evangelho é pregado. E ao mesmo tempo ele disse a algures, dificilmente os ricos entrarão. Quem está a entender que ele não fala à toa? Entendendo aqui que Jesus não fala à toa, tudo que ele diz que são causas de nossa felicidade, tudo que ele diz que são os caminhos para nós encontrarmos a felicidade, tem que ser algo que nós temos que ter temos que pôr peso, temos que ter importância nisso. Ele não falou à toa. Se ele disse que eu preciso ser pobre de espírito para encontrar felicidade, uma coisa eu tenho a certeza que eu vou fazer. Eu vou ser pobre de espírito. E logo a seguir ele diz no versículo 4, podes pôr o banner se faz favor. Versículo 4, ele diz, felizes, bem-aventurados, os que choram, porque serão consolados. Lembrem-se, podes pôr o banner se faz favor, Nildo. Bem-aventurados quem? Os que choram. Isso não é bué da estranho. Se Jesus não fala à toa, por que ele está a falar que bem-aventurados os que choram? Vocês são como eu estou a achar estranho. Tipo, se eu estivesse lá, os que choram. A maneira que tu vais ser feliz, que tu vais encontrar felicidade, que toda a gente procura, uma das maneiras é pobre de espírito, outra maneira, outro caminho é chora. Será que isso é mesmo? Será que é mesmo importante chorar? O mundo já existe há algum tempo, sim ou não? Então, de certeza, alguém já analisou, há uma observação científica sobre o choro. Quando alguém chora. Sabiam que a ciência já provou, já estudou o que é que acontece quando alguém chora? Projeta para mim, se faz favor, Nilza, o banner. Olha o que é que a ciência diz que faz, que acontece com quem chora. O ato de chorar é um dos banners que, não sei se está lá. É um que começa com o ato de chorar. Está aí ou não? Se não está, eu digo. O ato de chorar, cientificamente foi comprovado, que ajuda a aliviar o stress. Reduz a tensão emocional. Imagina, existe uma tensão emocional, chorar reduz essa tensão e restabelece o equilíbrio mental. Querem que eu repita mais devagar? O ato de chorar, o que a ciência observou é que quem chora, o stress alivia o stress. Reduz a tensão emocional que está. Estão a acompanhar? Glória a Deus, uma salva de palmas. E restabelece, ele não estabelece, ele volta a colocar, porque quando algumas coisas acontecem na nossa vida, a máquina avaria, e a gente perde o nosso equilíbrio mental, o choro restabelece o equilíbrio mental. Ajuda a libertar substâncias acumuladas no corpo durante momentos difíceis. A máquina varia, a gente sente coisas acontecem no nosso corpo automaticamente e chorar, ele alivia, ajuda a libertar as substâncias que foram acumuladas no corpo durante esses momentos. Ele atua como um agente de desintoxicação. Ele ativa o sistema nervoso que promove o descanso e a calma após um susto ou uma aflição. Quem já experimentou, chorou, ficou com sono?
ajuda a acalmar. Isto observou-se cientificamente. Ele revela-me, quando o ato de chorar, revela à pessoa que ela é limitada e que ela às vezes precisa de ajuda. Por isso, voltamos para Jesus. E isto foi o que só observou o ser humano. Mas Jesus já sabia disso. Por isso que ele é intencional em tudo o que ele diz. Por isso que Jesus disse: felizes são vocês, felizes, chora. Mas a gente não gosta de chorar. E é interessante que a mulher, Lucas 7, 37 e 38, tem uma história da mulher. Jesus estava na casa de um fariseu crente, de muitos anos, mestre. Ele conhece a Bíblia, ele conhece as escrituras, ele é mestre da lei. Ele recebe Jesus, mas ele acha que Jesus é só um profeta. Jesus entra na sua casa, está lá, tudo bem, e entretanto, do nada, em Lucas 7, 37 e 38, diz: ao saber que Jesus estava a comer na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, pobre de espírito, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus aos seus pés, chorando. Começou a molhar os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou e os ungiu com o perfume. Não quero entrar muito aqui, tem muito ensinamento aqui, mas o que eu quero dizer é que Jesus não proibiu quem chegou a chorar. Quem chegou a chorar reconhecia que era uma pecadora. Então, quem tem pobreza de espírito, quem reconhece a sua pobreza de espírito, quem é pobre de espírito, reconhece onde Jesus está, não bate a porta, arromba a porta e vai até Jesus para poder chorar aos pés de Jesus. E a gente fica: não choro por causa... A porta era a casa do bacano. E a mulher soube que Jesus estava na casa do Emerson. Imagina alguém, sei lá, a Uri soube que Jesus estava na casa do Emerson. A Uri estava quebrantada no seu espírito. Ela sabia que era pobre de espírito, que não estava bem. Ela vai até uma porta, abre a porta, vai aos pés de Jesus e chora. O que é que Jesus faz quando vê ela chorar aos pés dele? O que Jesus faz é que Jesus aprova o que ela faz, repreende o que ele não fez. Jesus aprova o ato de chorar da mulher e ele repreende o fariseu, o mestre da lei, o crente que não chora, o crente que não tem pobreza de espírito. E ele diz: qual foi o resultado? A mulher que chorou encontrou salvação, encontrou alegria, entrou a chorar, saiu alegre, porque os seus pecados, imensos pecados, foram perdoados. E agora, como é que saiu daquela casa Simão, que levou com uma repreenda? Tu não choraste, tu não foste pobre de espírito, tu não reconheceste quem era, tu és altivo, tu conheces mais da Bíblia que ela, tu se calhar tens menos pecados que ela, mas ela chora, ela tem pobreza de espírito, tu não. Ela saiu com alegria, ele de certeza não saiu, ele deve ter sido. Quem entra na presença do Senhor a chorar, sai com alegria. A palavra do Senhor diz isto. Quem entra na presença do Senhor a chorar, sai com alegria. Ao mesmo tempo, a sua palavra diz que aquele que semeia com lágrimas, colherá com alegria. Há um filme que nós vimos, que eu já esqueci do nome, é um filme bem famoso, que é de um livro. A Cabana, Madje. Eu estava aqui, como é que eu vou dizer qual é o filme? O povo nem vê televisão. Aí teve que ver o Xande me salvar. És maior. No filme A Cabana, o pai tinha... Quem já viu o filme? Quem não viu o filme A Cabana? My goodness, retire-se da minha presença, se faz favor. Bem-aventurados, não está escrito, mas vejam A Cabana. Ou leiam um livro. No livro, no filme, ele foi injustiçado porque alguém matou a sua filha. Filha, né? E ele está com aquelas emoções todas dentro dele, de injustiça, a minha filha, de sentimento de vingança. Ele não está bem. E o Espírito Santo leva ele para um jardim. Naquele jardim ele tinha que fazer uma coisa. Era um jardim que estava muito feio, que estava mau, mas ele precisava fazer alguma coisa. Ela queria transformar aquele jardim mórbido num jardim belo. Mas precisava de um elemento. Quem sabe qual era o elemento? Precisava da lágrima do Mackenzie.
Aquela lágrima era o que iria jorrar e transformar um lugar seco num lugar florido. É disso que Jesus está a falar. Por isso que ele diz, bem-aventurado, feliz é aquele que chora. Mas a gente não gosta de chorar. Mas é interessante, já viram que as crianças... Já viram uma criança tipo amargurada? Já viram uma criança que tu tipo foste bem injusto com ela? Mas desde que pequenino foste bem injusto. Não estou a falar de vocês. Estou a falar daquela criança até aos 7 anos, até aos 8 anos. Que tipo, tu vês aquela criança amargurada, agora chateia-se contigo, fica tipo chateado porque tu não lhe deixaste brincar. Mas também porquê que eu não posso comer a chupa? Está todo emocional. Passado um bocado, chorou ali, chorou. Passado um bocado, está tudo bem. Vocês já repararam que as crianças choram à toa? Que a gente diz chora à toa, chora por nada. A gente já não disse isso? Mas é por causa deles chorarem por nada que eles estão assim, sabia? É porque eles não choram por nada, que eles não têm amargura, que eles chegam ao pai. O pai lhes bateu, mas eles conseguem abraçar o pai. Eles conseguem vir e abraçar o irmão. Porquê? Porque eles choram. E o problema é que nós não gostamos de chorar. Nós começamos a crescer. Estou a começar a falar ou não? Nós começamos a crescer e começamos a ouvir algumas coisinhas que vem à nossa mente, que nos dizem, chora levas. Chora. Quem sabe? Eu sei. Inconscientemente a gente se inclina na nossa consciência, nos nossos pensamentos, e uma das coisas que são erradas que nós fazemos, nós dizemos ao nosso filho, engole choro, engole. Eu confesso. Hoje eu não digo engole choro, hoje eu digo vai chorar para longe de mim. Já não impeço o mecanismo, o que eu digo vai fazer o mecanismo mais longe. Não quem está a entender, mas o facto é que a gente ouviu isto. Vai chorar? Homem que é homem. Já ouviste, Emerson? Homem não chora, mano. Vais dar a parte fraca, não chora. Não chora. És muito fraco se tu chorares. Quem já pensou? Eu sou forte. Eu não vou chorar. Como se não chorar nos tornasse fortes. Estou a falar com alguém? Como se não chorar me fosse tornar forte. E eu era assim. Por que vocês acham que quando eu estou a chorar, eu estou assim? Eu ainda estou a aprender a chorar. Eu lembro que houve situações que a gente apanhava que eu ficava tipo, não vou chorar. E a gente ficava com raiva se chorasse. Jesus está a dizer, serás feliz se chorares. Mas a sociedade está a dizer, chora. E nós somos tão orgulhosos que a gente fica assim também, por causa do orgulho. A nossa natureza caída, o nosso orgulho, a gente não quer chorar, a gente não vai chorar. Viver não vai viver chorar, viver não vai chorar. Viver não... E a gente... Estou a falar com alguém? Mas é porque nós não choramos que nós nos tornamos insensíveis. A gente começa a ficar tipo, quanto menos chora, menos humano és. A gente começa a perder a nossa humanidade, a nossa sensibilidade. Não, aquela pessoa não chora, ele é forte. Não é forte, ele é insensível. Ele não sente coisas, ela não sente coisas que deveria estar a sentir. Às vezes a pessoa não é má, a pessoa simplesmente é muito seca. Não sente empatia mais. Mas porquê? É uma lutadora, pá. A pessoa, aquilo é uma mãe solteira, ela é lutadora, mas ela tem coisas que ela não tem sensibilidade mais. Porquê? Porque não, se tu não choras, tu estás intoxicado de porcaria dentro de ti. Tu estás tipo, a injustiça aconteceu. E quem é que tem que chorar? Quem tem que chorar? Pessoas que foram injustiçadas têm que chorar. Lembra desta frase? Pessoas feridas ferem. Pessoas feridas ferem. Pessoas em dor provocam dor. Quem está a entender o que eu estou a dizer? A palavra é do Senhor. Então quem tem que chorar? Quem tem que chorar são pessoas que eu fui injustiçado. Eu lembro que eu aconselhei pessoas
Não vou dizer o nome, Sara. Essa pessoa que vocês não sabem quem é, Sara, ela passou por umas cenas, mano. E houve uma altura que o único conselho que eu tive para a Sara, que eu disse, já fizeste isso? Ela disse, já fiz, estou a fazer, já fizeste aquilo, já tens ido à presença, tenho feito. Sara, já choraste? E ela virou. Como é que o Ritson faz? Ela virou tipo, porque ela aprendeu a ser tropa. Estou a falar com alguém aqui. Eu disse, Sara, vai para casa. E chora. Eu tive que aprender a fazer a mesma coisa. Passei por situações, eu passei por coisas tão más que eu tive que ir, eu preciso ir para o quarto chorar. Ninguém está a dizer, chora na frente de toda a gente. Ninguém quer ver essa coisa fake. Não. Vai para os pés de Jesus. E não venhas que há impedimentos. A mulher entrou na casa de um estranho. A porta estava aberta, não sei. A Bíblia diz que ela entrou. Ela foi até Jesus. Quem tem pobreza de espírito vai até Jesus. Não fica a dar uma tipo. E quando chega ao pé de Jesus, chora. Chora, tu precisas chorar. Eu vejo homens que estão a chorar com jogos. Para não chorarem, estão viciados nos jogos, estão viciados na tasca, estão agressivos, bebem, não querem ir para casa. Porquê? Porque não choram. Se chorasse, tu precisas chorar, irmão. O casamento não está fixe porque precisas chorar. Vocês estão a ver casamentos que não estão... Senhor, porquê é que há divórcio? Dureza no coração. O que é que queres dizer? Nem um nem o outro chora. Quem tem que chorar? Quem magoa o outro. Quando eu fui magoado, fui injustiçado, eu preciso chorar. Mas eu magoei outra pessoa. Eu preciso chorar também. Eu preciso chorar, porque se eu não chorar, eu não me desculpo a mim mesmo pelo que eu fiz. Enquanto eu não choro, eu não sei se estou a entender, aquela culpa me consome. E culpa só faz uma coisa, consome a identidade. A culpa, tu dizes sempre esta frase: eu não presto, eu é a identidade. Eu não presto, eu sou uma porcaria, eu só faço a porcaria, eu. Mas não é eu coisas boas. Ou seja, a culpa está a comer a identidade, está a comer o sentido do valor. Eu não sirvo para nada. Tu precisas chorar. Há quanto tempo não choras? Eu não estou a dizer chorar tipo... Estou a dizer chorar. Chora. Precisas chorar, precisas entrar no teu quarto e chorar. Deixa sair. A ciência comprovou o que Jesus disse. Jesus está a dizer, felizes, tu vais encontrar felicidade nisso. Felizes choram. Ele não fala à toa. Confias nele? Inclina-te no teu entendimento ou inclina-te no entendimento dele? E se vais inclinar-te no entendimento dele, hoje ele está-te a dizer, tu não estás a chorar. Agora, se calhar, alguns jovens estão tipo, não, mas o pastor, por exemplo, o Gabriel está aqui a pensar, se calhar, o que eu mais faço é chorar. Para mim não está a fazer sentido. Se calhar o Samuel, tu choras. Então a palavra do Senhor para vocês, mais pequenos, cuidado, porque consoante vais crescendo, a sociedade vai tentar fazer com que pares de chorar. Com que tu aches que seja errado chorar. Não é errado chorar. Continua a chorar. Alguém pode pôr a mão no seu coração e dizer, eu preciso chorar? Sabe o que é que provoca o toma lixar? Desculpem a expressão, caguei. Sabe o que é que faz isto? Imagina, eu errei com a Viviane e como eu não consigo chorar, eu começo a ficar tão insensível que eu já estou tipo, ela também pensa que é o quê? Entende? A gente começa a ficar rijo, o coração endurece. Porquê? Porque eu não chorei.
Se tu chora, deixa o choro purificar, desintoxicar o teu coração. Senão, por não chorares, irás fazer outros chorarem. Se não chorares para que haja desintoxicação do teu coração, por causa de tu não chorares, irás fazer outros chorar. Chora para que sejas bem-aventurado. Amém? Posso ir ao próximo? Vocês entendem a mente de Jesus? Vocês conseguem sentar naquele lugar junto com Ele? Ele não está... Às vezes eu ouço falar sobre as bem-aventuranças, eu fico. Vocês estão a correr as bem-aventuranças. Foi das coisas mais importantes que Jesus disse. Mas é tão banal, gente. Olha, vou falar sobre as bem-aventuranças. O que é que sejas? Coloca a mão no teu coração e diz: ser bem-aventurado, e diz o teu nome. Ser bem-aventurado, Paulinho. Ser bem-aventurado, Paulinho. Ser bem-aventurado. Ser feliz. Não segures a tua felicidade. Jesus está a dizer: tu toma a felicidade. Só precisa que chores. Se não consegues chorar é porque não estás a conseguir ser pobre de espírito. E se não és pobre de espírito, o reino não é teu. Ou tu não aceitas que tu és pecaminoso, que a tua natureza é má. Quem não chora não aceita a sua natureza. Não aceita. Não sou eu. Vou chorar por quê? Mesmo que tenhas razão, muitas vezes a Viviane fez-me mal e eu tinha razão. Mas o que eu disse uma vez aqui, o fato de eu ter razão me impede de fazer o que eu devo. Eu devo perdoar, mas como foi ela, outra vez, não perdoou, pá, tenho razão. Agora, o Senhor disse: lava-lhe os pés, mas fui eu, fui ela, eu tenho razão, não foste tu, fui eu. Então agora eu que vou lavar os pés. O facto de eu ter razão me torna orgulhoso, me torna acima, e nós dois somos pecadores. Nós os dois temos uma natureza pecaminosa. Nós os dois estamos a precisar da misericórdia de Deus. Nós os dois precisamos chorar. Tanto quem me fez mal, eu fui injustiçado. Por ter sido injustiçado, eu preciso chorar para tirar essa dor. Senão eu não perdoo. Não estou a conseguir perdoar, é porque não choras. Chora, entrega na mão de Deus. Porquê é que os casamentos não estão a fazer? Porque não estão a chorar. Quem está a fazer o errado não está a chorar e não quer ter pobreza de espírito. Quem foi injustiçado também não está a chorar para liberar perdão. Vocês estão a ver o choro? Vou avançar. Diz: avança, pastor. Por favor. Por isso que eu comecei por dizer: o que é que tu vais fazer quando saís daqui com a mensagem? Muitos de nós, não digo hoje, mas amanhã ou terça tens que ir para o quarto e tens que chorar. Tens que ir para o quarto e tens que chorar. Próximo, versículo 5. Bem-aventurados, felizes. Bem-aventurados, felizes. Quem? Os mansos. Não é os mancos? Os mansos, porque herdarão a terra. Alguém já esteve na presença de um manso? De alguém manso? Vocês concordam comigo que uma das características de quando tu encontras alguém que é manso é que ele é calmo? Que ele é tranquilo, calmo. Vocês já viram que geralmente quem é manso é calmo? Sim? Quem concorda? Diz: eu concordo. Então, Jesus está a dizer que para nós sermos bem-aventurados, que nós encontraremos a felicidade se nós formos... Mas para sermos mansos, nós precisamos nos acalmar. Para nós nos acalmarmos, nós precisamos abrandar, desacelerar. Isso tem... Diz: abrandar, desacelerar. Isso tem coisa que crente, que ser humano é acelerado, é agitado, a gente está... Máquina variou outra vez, mas o que está-se a passar? Aí a alegria começa a ir junto com a máquina
E aquilo que Jesus está a dizer, a alegria pode ficar aqui se tu branda, desacelera. Lembra-se do Shifu? Kung Fu Panda? O tigre vai sair, o tigre vai lhe matar. Quem se lembra? Não me digam que vocês não veem o Kung Fu Panda. Quem se lembra do Kung Fu Panda? O Shifu. O Shifu chega ao pé do Oogway e o Oogway está lá a apagar as velas. Devagarinho. Vocês já viram que o Oogway é manso? E quando chega o Shifu, ele chega, o Oogway está lá a apagar as velas e ele está. Está bem engraçado, parti-me todo a rir. Mas um está calmo, o outro está acelerado e ele chega ao pé do Shifu e fala assim, pá, e apaga aquilo tudo, as velas todas. E Shifu o Oogway diz a ele, tu não estás a ver a solução porque estás muito agitado. A solução está aqui. Pois ele toca assim na água, que a água estava agitada, acalmou. Ele disse, enquanto estiveres agitado, tu não vês com clareza. Tu precisas... Desacelera, irmão. Eu tenho contas para pagar, gente. A gente tem coisas para fazer. A gente tem coisas para fazer. Pá. Tenho muita coisa para fazer. Tenho coisas para fazer. Pá. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer coisas para fazer. A Viviane diz isto. Eu tenho muita coisa para fazer. Tenho muita coisa para fazer. Eu tenho que estudar. Eu tenho faculdade. Eu tenho trabalho. Amanhã, segunda-feira, eu tenho que ir ao ginásio. Onde é que eu tenho tempo para ir ao ginásio? Faz comigo assim. Quem está a ajudar Deus a sustentar o mundo? Alguém aqui? Deus está a sustentar o mundo sem a tua ajuda. Presta atenção no que eu vou dizer. Tu achas que Deus precisa da tua aceleração para sustentar o teu mundo? Ele não precisa da tua ajuda para sustentar o mundo, mas tu estás tão aflito com o teu mundo, porquê? Se Ele que está a sustentar o mundo, se tu acreditas que Ele está a sustentar o teu mundo, que Ele vê e se importa. O caminho para a mansidão é a desaceleração. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O caminho para a mansidão é a desaceleração. Põe a mão no teu coração e diz o teu nome e diz, Paulo, desacelera. Agora diz com autoridade porque o teu corpo é teimoso. Diz agora, Paulinho, desacelera. Jesus não fala à toa, ele disse, bem-aventurado, feliz é aquele que anda manso. O mundo está um stress no trânsito. Recebeste aquela mensagem, eu recebi uma mensagem que a minha tendência foi responder, mas... Então, quero te dizer 3 coisas que tu deves abrandar, desacelerar muito rápido. Desacelera, abranda, para poder ser responsivo e não reativo. Diz responsivo, não reativo. Uma pessoa responsiva, já disse isto uma vez, estou a lembrar outra vez, a pessoa que responde e não reage, quem responde, ele recebeu a circunstância, ele parou, abrandou para processar, para controlar o que está a acontecer, para controlar o que está a sentir e então pensar no que vai dizer sem dizer para não falar sem pensar. Eu já vi uma pessoa que diz assim, eu falo o que eu penso. E a gente fica, mas tu pensas no que falas? O que eu estou a dizer é, não sejas reativo. Fizeram e disse. Tu não és manso. Manso, a pessoa chega e diz, olha lá, estão a ver aquela coisa que tu ouves que tu ficas, espera, mais vale ser surdo que ouvir isto. A gente ouve com cada coisa às vezes no trabalho, mais vale ouvir isto que ser surdo. Mais vale ouvir isto que ser surdo. O responsivo pensa assim, mais vale ouvir isto que ser surdo.
Já viram que tiveste fazer a cara de paisagem? Nem tudo o que tu ouves merece resposta. Vou repetir mais devagar. Nem tudo que tu ouves merece uma resposta. Tem gente que diz coisas. Sabias que o povo é livre de pensar sobre ti o que quiser? Quem sabia? As pessoas podem pensar de ti o que quiserem. Quem aqui tem como seu trabalho de vida mudar o que as pessoas pensam sobre si? Imagina, é o teu trabalho, tu estás dedicado em tentar mudar o que as pessoas pensam sobre ti. Quem tem esse trabalho? Vais-te cansar. Então ser manso, ser responsivo. Quando tu és responsivo, tu analisas. Tu controlas o que vai sair. Para controlares o que vai sair, tu precisas parar. Porquê? Porque a gente sente. Mas aí tu vais analisar. Isto merece uma resposta. Não, isto não merece uma resposta. Não vou dizer nada. E foi o que eu fiz, não disse nada. Disse só o que era necessário ser dito, não disse mais nada, não respondi. E às vezes nós estamos a ser infelizes porque nós estamos a ser reativos. E tu estás a resolver o problema presente criando problemas futuros. Imagina que eu vos contei quando fui levar o carro para arranjar. Eu tinha uma avaria, saí dali com uma outra avaria. A primeira avaria custava um valor, a segunda avaria, que não fui eu que fiz, que foram eles que fizeram, custava o dobro. Como é que eu fiquei? Eu fiquei com vontade de chamar o Márcio. Eu fiquei com vontade de pegar umas pedras e chegar lá no mecânico e partir aquilo tudo. Partir os carros todos que estão lá fora para ele se lascar. Era o que eu tinha vontade, é a minha natureza. Mas eu não fiz isso, eu respondi ao que foi-me feito. Eu não reagi. Quem responde tem domínio próprio, quem reage não tem domínio próprio. Estás a responder mais do que reagir, a reagir mais do que responder. Responde. Responde. Falei mal outra vez? Falei trocado? Não? Quem está a entender o que eu estou a dizer? Acalma-te. Mulheres, nós maridos somos básicos. Nós cometemos erros básicos. É a nossa natureza. Vocês precisam ter misericórdia para conosco. Não nos tratem como se fôssemos crianças, apesar de termos cometido erros de crianças. Porque se tu nos tratares como crianças, porque nós cometemos um erro de criança, vais nos tornar numa criança e vais reclamar porque nós somos uma criança. Então continua a tratar-nos como pessoas, homens, adultos, sacerdotes, reis da tua casa, desse casamento, apesar de termos cometido erros infantis. Porquê? Porque isso está a ser uma resposta e não uma reação. Aí estás a fazer uma profetização, estás a agir em mansidão. E o que é que vai acontecer? Serás bem-aventurado, serás feliz, serás feliz. Mas se fores reativo, vais criar mais problemas. Agora já não basta ele ter errado, agora vocês dois erraram. Agora quando tu vais falar sobre o erro dele, ele vai dizer, e tu? E a última coisa que nós queremos é, se a gente for... A melhor coisa que tu queres é ir apresentar o erro do outro sem que ele tenha que mostrar o teu, porque não houve. Deixa o outro errar sozinho. Quem faz isso é alguém que responde. Vou fazer uma pausa porque... O que é que vais fazer com isto que eu estou a dizer? Não importa quem disse, como disse, aonde disse, o que é que aconteceu, em todas as circunstâncias, ser manso para que sejas bem-aventurado. Ser bem-aventurado, escolhe ser bem-aventurado. Como? Ser manso. Aconteceu, quando fores responder, não responde. Quem está a entender o que eu estou a dizer? Quando fores responder... 1, 2, 3, 4, 5.
Eu não vou reagir, vou responder. Se tu reagires, és servo da circunstância. Se tu responderes, dominas a circunstância. Se tu reagires, tu és escravo. Se tu responderes, tens domínio, tens autoridade, estás a agir em autoridade. Autoridade sobre ti mesmo e autoridade sobre as circunstâncias. Não reage, responde. Júlia, não reage, responde. Desacelera, abranda, para seres quem Deus diz para seres. Nós estamos tão acelerados a fazer que esquecemos de ser. Nós estamos tão acelerados a fazer que nós esquecemos de ser. Nós estamos tão acelerados. Olha só, Jesus quer que nós façamos, o que Jesus quer que nós façamos é agente para sermos quem Jesus quer que nós sejamos. Vou dizer mais devagar. Aquilo que Jesus quer que nós façamos é um agente, é um meio que Jesus usa para nós sermos quem Ele quer que nós sejamos. Então, não fiques tão atarefado a fazer que te esqueceste de ser. Enquanto fazes. Estamos tão atarefados a fazer o casamento que esquecemos de ser amáveis com o marido. Já não temos tempo de qualidade com os cônjuges, mas a gente está juntos para pagar as contas. A gente está juntos para limpar a casa. Lá em casa funciona. Vocês não está tudo dividido. A gente trata disto, somos uma equipa muito boa. Mas vocês tiram tempo de qualidade um com o outro, vocês namoram. Vocês se amam, porque o nosso propósito é amar e ser amados, sabiam? O nosso propósito é ser igual a Jesus e amar para sermos amados e sermos amados. Olha, a gente serve na igreja, mas isto tem a ver com gente. Tu amas as pessoas. Estamos tão atarefados, tão acelerados a servir na igreja que a gente já desprezou o amar a igreja. Eu não falto, eu sigo a escala. Mas tu dizes boa tarde às pessoas. Mas tu amas as pessoas da igreja? As pessoas a quem tu serves, tu amas? Desacelera, abranda no que estás a fazer. Eu não disse para de fazer o que estás a fazer. Estamos tão acelerados a fazer as coisas para Jesus que esquecemos de amar Jesus. Estamos tão acelerados, estão a entender, com o trabalho para pagar as contas, que o filho está a trazer um presente, a gente esqueceu que a gente tem filho. Esquecemos de amar os nossos filhos. Estamos tão acelerados a educar os filhos que esquecemos de amar os filhos. Não sei se estão a entender, estão a acompanhar mais ou menos o que eu estou a dizer e termino com a branda para estares presente. Quem já viu pessoas que tipo, o outro está a falar e a pessoa está tão acelerada que ela não ouviu? Amor, não sei o que, não sei o que. Sim, pô, já, está bem. O que é que eu disse? Quem já ouve, um dos nossos princípios da unidade, qual é? Ouve para e não para. Quem é acelerado, ouve para responder. Ele está a ouvir e está. Termina? Daqui a pouco a pessoa está a discutir contigo e ela nem sabe o porquê. Mas aquele que ouve para entender, ele está presente. Ele está aqui. Tu precisas estar aqui para ouvir a palavra. Às vezes estamos aqui, mas não estamos. Às vezes estamos aqui e estamos a pensar nas contas que temos para pagar. Não sei se estou a entender o que eu estou a dizer. Desacelera para estares presente. O fato de tu estares num casamento não significa que estás num casamento. O fato de tu estares numa igreja não significa que estás numa igreja. O fato de tu estares no trabalho não significa que estás no trabalho. Tu precisas abrandar para estar presente. E termino. Bem-aventurado. Bem-aventurado, felizes os que são mansos, os que choram,
os que são pobres de espírito. Faz estas 3 coisas por enquanto. Deus está a falar. Mas faz isto, vais ver como funciona. Vais ver como encontras a felicidade. Podemos ficar de pé?